Silêncio. O único som é o zumbido do ar-condicionado. Uma sala com parede de vidro no CT da Barra Funda. Sobre a mesa de mogno, um contrato de poucas páginas. 2 homens de terno conversam em voz baixa. Do lado de fora, ao longe, o som abafado de chuteiras batendo na bola. O treino da base continua, indiferente ao que está prestes a acontecer. Asterisco, um dos homens pega a caneta. O metal arranha o papel. Assinado. O garoto de 14 anos que está do outro lado do CT, suando em um colete verde, nem imagina que sua vida acabou de mudar. Ele não pediu para sair. Ele não forçou nada. Simplesmente decidiram por ele. O Palmeiras, o clube que o acolheu ainda criança, acaba de liberá-lo. O valor, quase simbólico. O destino, o maior rival asterisco. 5 anos depois, aquele garoto estaria avaliado em valores que se aproximam de 100 milhões de euros. Seu nome estaria na lista de observação de Real Madrid, Barcelona, Manchester City e PSG. E aquele contrato assinado naquela sala silenciosa seria lembrado como uma das decisões mais questionáveis da história recente da base alviverde. O nome do garoto, Pedro Morelli. A pergunta que fica é: como um clube da estrutura do Palmeiras, que revelou Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, Gabriel Jesus e tantos outros, deixou escapar um meia que hoje é tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro? O que aconteceu nos bastidores do Allianz Parque que permitiu que o maior rival levasse esse garoto por um valor que hoje mal paga o salário de um jogador do elenco profissional? E a questão mais dolorosa para o torcedor palmeirense: será que o clube deixou escapar um talento que vale centenas de milhões de reais? Essa não é só a história de uma joia da base. É a história de 2 gigantes, Palmeiras e Corinthians, que travam uma batalha silenciosa nos bastidores, muito antes do apito inicial. É sobre como uma decisão aparentemente simples, tomada em uma reunião de rotina, pode se transformar em um dos maiores arrependimentos da história recente de um clube. E o mais curioso: Pedro Morelli não saiu do Palmeiras brigado, não forçou a saída, não fez leilão. Ele simplesmente foi liberado. Como quem dispensa um estagiário. Agora, para entender como essa história começou, a gente precisa voltar para o interior de São Paulo. Especificamente para uma cidade chamada Valinhos, onde um garoto de olhar atento e pé esquerdo afiado dava os primeiros chutes em um campinho de terra batida. Pedro Morelli nasceu em 2008, em Valinhos, interior do estado de São Paulo. A cidade, conhecida pelos condomínios tranquilos e pela produção de figo roxo, não tem tradição de revelar grandes craques. Mas foi ali, em um campo de terra batida ao lado da rodoviária, que um menino franzino começou a chamar a atenção. Ele não corria, ele flutuava, contou um dos primeiros treinadores de Pedro, seu Nelsinho, que comandava a escolinha do bairro. A bola parecia que pedia licença para sair do pé dele. Eu olhava e pensava: esse menino tem algo que não se ensina. O pé esquerdo era o diferencial, mas não era um pé esquerdo de força, de chutão. Era um pé esquerdo de carinho na bola, de passe colocado, de finalização precisa. Um meia clássico, daqueles que lembram um Ademir da Guia, um Gerson, um Alex. Para o público mais jovem, imaginem um meia que joga de cabeça erguida o tempo todo, que acha passes que ninguém na arquibancada vê. Era isso que Pedro Morelli fazia aos 8 anos de idade. O Palmeiras foi rápido na investida. O clube tinha um dos programas de captação de base mais agressivos do país, fruto da reestruturação promovida pela parceria com a Crefisa e pela gestão que profissionalizou o departamento de formação. Pedro Morelli entrou para as categorias de base alviverdes ainda criança. Vestiu a camisa do Palmeiras pela primeira vez antes dos 10 anos de idade. Nos campos do CT da Barra Funda, o cheiro de grama recém-cortada misturado com o aroma de café que vinha da copa dos funcionários, ele começou a despontar. Os treinadores viam nele um talento raro, a capacidade de ler o jogo antes que ele acontecesse. Enquanto os outros garotos corriam atrás da bola como abelhas atrás de mel, Pedro levantava a cabeça e achava o passe. Só que, como muitas histórias de futebol que envolvem categorias de base, o talento visível nem sempre é suficiente. Existem outras variáveis em jogo. E foi aí que a história de Pedro Morelli começou a tomar um rumo inesperado. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Por quê?
Enquanto Pedro Morelli treinava no CT do Palmeiras, uma decisão estava sendo tomada a portas fechadas. E ela mudaria tudo. O futebol de base é um ambiente implacável. A cada ciclo, dezenas de garotos são avaliados. Pedro Morelli estava no Sub-14 do Palmeiras. Ele tinha técnica refinada, visão de jogo privilegiada, mas enfrentava um problema comum nessa idade. O crescimento físico ainda não tinha vindo. Ele era franzino. Pesava 48 quilos. E no futebol de base brasileiro, onde a imposição física muitas vezes fala mais alto que a técnica, isso pesava contra. Eu lembro que alguns treinadores falavam que ele era leve demais, que precisava ganhar corpo. Relembrou um ex-companheiro de base, em entrevista a um portal esportivo. Mas quando a bola chegava nele, o jogo mudava. Ele achava passes que ninguém imaginava. Só que, na base, às vezes o passe bonito vale menos que o desarme forte. Pedro ficou 2 anos no Sub-14 do Palmeiras. 2 anos de altos e baixos. Ele não era o meia mais badalado da categoria. Outros garotos tinham mais força, mais gols, mais holofotes. Pedro era o jogador que os treinadores respeitavam, mas que os empresários ainda não cortejavam. Um perfil técnico refinado, mas discreto. E, na lógica muitas vezes imediatista da base, discrição pode ser confundida com falta de potencial. Foi nesse contexto que o Corinthians entrou na história. O departamento de scouting alvinegro, comandado por profissionais que conheciam profundamente as categorias de base do estado de São Paulo, identificou em Pedro Morelli algo que o Palmeiras parecia não enxergar mais: um teto de evolução altíssimo. O Timão fez a abordagem. O valor exato da negociação não foi divulgado oficialmente, mas fontes do mercado estimam que o Corinthians pagou cerca de R$50 mil pela transferência, um valor que mal cobre um mês de salário de um jogador do elenco profissional de qualquer clube da Série A. Para efeito de comparação, em 2025, o Palmeiras vendeu o Estevão para o Chelsea por um valor que pode chegar a 61,5 milhões de euros. No mesmo ano, Endrick foi vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros. E Pedro Morelli, 5 anos antes, saiu por R$50 mil, aproximadamente 8 mil euros. É como vender um carro popular pelo preço de um pneu. Pedro Morelli trocou o verde pelo preto e branco. Tinha 14 anos. E foi exatamente nessa mudança que tudo começou a mudar. E então veio o momento que mudou tudo. Por quê? Quando Pedro Morelli pisou no CT do Corinthians pela primeira vez, ele não era mais apenas mais um. Ele era a aposta. O CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, tem uma atmosfera diferente do CT da Barra Funda. É mais acolhedor, mais familiar. O cheiro de café coado na copa, o som dos funcionários chamando os garotos pelo nome, as paredes com fotos de revelações corintianas que deram certo. Pedro Morelli entrou ali e sentiu algo que não sentia no Palmeiras: confiança. Quando eu cheguei no Corinthians, o coordenador da base me chamou para uma conversa, disse Pedro Morelli em uma rara entrevista ao canal do clube. Ele falou assim: a gente não te trouxe aqui para ser mais um. A gente te trouxe porque acredita que você pode ser especial. Mas você vai ter que provar. Aquilo mexeu comigo. Eu senti que ali era o meu lugar. A comissão técnica da base alvinegra apostou em suas características: a visão de jogo, o passe entre linhas, a inteligência tática. Deram a ele minutos, confiança e, principalmente, tempo. Tempo para crescer, para errar, para se desenvolver sem a pressão de ser o destaque imediato. E a evolução veio. Em 3 anos no Corinthians, Pedro Morelli ganhou 12 quilos de massa muscular. Passou dos 48 quilos para 60 quilos. A altura, que era de 1,64 metros aos 14 anos, saltou para 1,78 metros aos 17. O garoto franzino virou um atleta, mas sem perder a essência. A canhota continuava afiada como uma navalha. Os números da base começaram a impressionar. Na temporada 2024, pelo Sub-17 do Corinthians, Pedro Morelli disputou 34 partidas. Marcou 14 gols e distribuiu 18 assistências. Uma participação direta em 32 gols em 34 jogos. É um número absurdo para um meia, média de quase uma participação em gol por partida. Na Copinha de 2025, o maior torneio de base do Brasil,
Pedro foi um dos destaques do Corinthians. Em 6 jogos, marcou 3 gols, 2 deles de falta, na gaveta, daquelas que o goleiro nem se mexe, e deu 4 assistências. O Corinthians caiu nas quartas de final, mas o nome de Pedro Morelli já estava na boca dos olheiros. Imagina só a cena. Estádio do Pacaembu. 37 mil pessoas nas arquibancadas. Final do Campeonato Paulista Sub-17. Corinthians e Palmeiras. O clássico. Do lado alviverde, os mesmos dirigentes que liberaram o garoto por 50 mil reais. Do lado alvinegro, o garoto que eles deixaram escapar. Aconteceu em novembro de 2025. A final do Paulista Sub-17 colocou os dois rivais frente a frente. O Palmeiras tinha a melhor campanha da competição. O Corinthians vinha embalado por Pedro Morelli. O jogo estava 1-1. Faltavam 12 minutos para o fim. A bola saiu pela lateral, perto da bandeira de escanteio. Pedro Morelli foi cobrar. Ele ajeitou a bola com as mãos, limpou o suor da testa, respirou fundo. O silêncio no Pacaembu era quase irreal, aquele tipo de silêncio que precede os grandes momentos. Ele correu para a bola e bateu com a canhota. A bola fez uma curva perfeita, passou por cima da barreira e morreu no ângulo direito do goleiro. Golaço! Pedro Morelli saiu correndo, puxou a camisa do Corinthians com as 2 mãos e gritou para o céu. Os 20 mil corintianos no estádio foram à loucura. Do outro lado, os 17 mil palmeirenses ficaram em silêncio absoluto. O Corinthians venceu por 2-1. Pedro Morelli foi eleito o melhor jogador da final. Foi o dia mais feliz da minha vida, disse ele depois do jogo, ainda com a medalha no peito e os olhos marejados. Eu não tenho raiva do Palmeiras. Sou grato por tudo que vivi lá. Mas hoje, com essa camisa, eu mostrei que eu posso ser grande. Eu quero ser grande. Naquele momento, a avaliação de mercado de Pedro Morelli, que já vinha subindo, disparou. Plataformas especializadas em valuation de atletas passaram a projetar um valor potencial de transferência entre 80 e 100 milhões de euros, a depender da evolução nos próximos anos. Os olheiros de Real Madrid, Barcelona, PSG e Manchester City, que já o monitoravam, intensificaram os relatórios. Mas o futebol, que é generoso, também reserva sustos. E aqui, a queda não é do jogador. A queda é do discurso. Por quê? Convenhamos, o Palmeiras não é um clube amador. Muito pelo contrário. Nos últimos anos, o Verdão se consolidou como uma das maiores potências da base no mundo. Vendeu Endrick para o Real Madrid por 72 milhões de euros. Vendeu Estevão para o Chelsea por até 61,5 milhões de euros. Luiz Guilherme foi para a Premier League. Gabriel Jesus já tinha ido para o Manchester City anos antes. A lista de revelações milionárias do Palmeiras, talvez a mais impressionante do Brasil. Então, como explicar que, no meio de tanta excelência, um talento como Pedro Morelli tenha passado despercebido? Será que foi apenas o erro pontual de avaliação? Ou será que revela algo mais profundo sobre como o futebol de base trata talentos que não se encaixam em um molde pré-definido? Uma fonte ligada ao departamento de base do Palmeiras, que preferiu não se identificar, deu uma declaração reveladora. Na época, o Pedro era um menino muito magro, muito franzino. Alguns avaliadores acharam que ele não teria biótipo para o futebol profissional. O Corinthians apostou na técnica. A gente apostou no físico. E o físico deles, naquela idade, enganou a gente. É a velha história. No Brasil, o talento técnico muitas vezes é subestimado quando não vem acompanhado de força física. E Pedro Morelli é a prova viva de que paciência e visão de longo prazo podem valer mais do que qualquer avaliação imediatista. O dirigente que autorizou a saída provavelmente nem está mais no cargo, mas a decisão que ele tomou segue ecoando nos corredores do Allianz Parque. Por quê? Se Pedro Morelli realmente se tornar o jogador que muitos projetam, essa será uma daquelas curiosidades de futebol que serão contadas por décadas. Uma história de como o maior rival se beneficiou de um erro de cálculo que custou 50 mil reais. Hoje, em maio de 2026, Pedro Morelli tem 17 anos. Ele ainda não estreou profissionalmente pelo Corinthians, mas já treina regularmente com o elenco principal. A comissão técnica, liderada pelo treinador do Timão, trata sua integração com cuidado cirúrgico. Sem pressa,
sem atropelos. O Corinthians já estruturou um planejamento de carreira para o garoto. O contrato atual tem multa rescisória de 80 milhões de euros para o mercado internacional. O clube sabe o que tem nas mãos e não pretende repetir o erro do rival. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras se divide. Há quem defenda que a saída foi natural. Não dá para segurar todo mundo. Na época ele não era tudo isso. Mas há também quem critique abertamente a decisão. As redes sociais alviverdes fervem com o debate. E a cada boa atuação de Pedro Morelli, a ferida se abre um pouco mais. O futuro dirá se Pedro Morelli será mesmo um jogador de 100 milhões de euros. Mas uma coisa já é certa. O valor de 50 mil reais pago pelo Corinthians por sua transferência já entrou para a galeria das curiosidades de futebol mais impressionantes do futebol de base brasileiro. A história de Pedro Morelli é o retrato mais sincero da imprevisibilidade do futebol de base. Clubes gastam milhões em estrutura, scouting e profissionais qualificados. Mas, no fim das contas, uma decisão tomada em uma tarde qualquer, em uma sala com ar-condicionado, pode mudar o destino de um garoto e o patrimônio de um clube. O Palmeiras deixou escapar uma futura estrela. Ainda é cedo para cravar, mas os indícios são fortes. E o Corinthians agradece. Eu não tenho raiva do Palmeiras, mas hoje eu mostrei que posso ser grande. Eu quero ser grande. A frase de Pedro Morelli depois da final do Paulista Sub-17 ecoa como um manifesto. Não de vingança, mas de afirmação. De um garoto que foi subestimado e que agora está construindo sua própria lenda. Essa é uma daquelas histórias de futebol que mostram como o talento, quando encontra o ambiente certo, floresce. E como o erro de avaliação de um clube pode se transformar no maior acerto do rival. É sobre paciência, visão de longo prazo e a velha lição que o futebol insiste em nos ensinar. Técnica vale mais que força. Sempre. E se você gosta dessas histórias de futebol sobre os bastidores que definem o destino de jovens promessas, esse vídeo foi feito para você. Se ainda não viu, assista também ao nosso vídeo sobre Jean Xera, outra joia da base que teve um destino completamente diferente. A comparação entre os dois casos é de arrepiar. Agora, deixa nos comentários, na sua opinião, o Palmeiras errou feio ao liberar Pedro Morelli por 50 mil reais? Ou foi apenas mais um caso normal de um garoto que precisava de um novo ambiente para brilhar? E mais, você acredita que ele vai se tornar um jogador de elite mundial ou ainda é cedo para cravar? Compartilha esse vídeo com aquele amigo palmeirense que vive se gabando da base do Verdão. E também com aquele amigo corintiano que já está sonhando com mais uma joia no elenco profissional. Porque essa é uma daquelas curiosidades de futebol que vão render debate por muito tempo.